Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal mais uma edição, mais um programa Opinião. A gente começa a semana, hoje 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira. A gente, muito prazer e satisfação, está de volta aqui. E hoje vamos falar aí do meio ambiente e convidamos para isso, mais uma vez, a nossa caríssima secretária de Meio Ambiente aqui do estado de Mato Grosso, a Maureen Lazarete, que sempre que a gente chama, convida, ela vem, até para expor as ações que vêm sendo adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não é? Num estado como Mato Grosso, você vê que as demandas são realmente, ora quente demais, ora muita água, ora fogo, enfim, tem sempre algo para expor em termos de ação de gestão. Opinião, então, vai entrevistar aqui a Maureen. Já viu lá? Já viu aí? Apareceu já, não apareceu? Aí, ó. Hoje ela veio preparada porque ela passa frio toda vez que vem aqui. No Opinião, ela veio com um casaco hoje, um blazer, né? O casaco é deselegância da minha parte. Mas, o Lorenberg, tudo bem? Tá ótimo. Boa noite, boa semana para nós. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que se liga no Opinião pela internet também, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Secretária Maureen, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, viu? E é claro que a gente sempre faz o convite para que a senhora venha aqui, porque isso que eu falei aqui, demanda não falta. Eu já vou colocar aqui o dedo na ferida de uma polêmica aí, que é quanto a... Tem um projeto que lá na Assembleia está tramitando, rapaz, e foi inclusive, no primeiro momento, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, depois o próprio presidente, o presidente disse, não, promoveu o cancelamento desta aprovação, que é algo que mexe na lei que permitiria ali no Pantanal, na planície alagada do nosso Pantanal, proceder, por exemplo, à exploração econômica, e aí sem os devidos estudos de impacto ambientais. Eu gostaria de saber da senhora a sua opinião sobre isso, não é? Agora parece que vai passar por debates mais alongados, mas eu queria sua opinião sobre isso aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É sempre uma grande alegria estar aqui no programa Opinião. Boa noite aos nossos telespectadores. Como disse o professor Lorenberg, a existência do programa depende de vocês. É sempre uma grande alegria ter a oportunidade de me comunicar com todos os matogrossenses que os assistem. Falando especificamente desse projeto, nós temos uma legislação aqui no estado de Mato Grosso, a Lei 8830, que é de 2008, então é uma lei bastante antiga, uma lei anterior ao Código Florestal, e já existem uma série de tentativas de alteração dessa lei ao longo do tempo, exatamente porque ela ficou um pouco defasada depois do Código Florestal. Eu acredito que a retirada desse projeto, ela se refere, e inclusive tem como fundamento, a própria existência já de um projeto da Assembleia com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Embrapa Pantanal para promover estudos no Pantanal que nos permitam fazer a revisão da lei do Pantanal, mas associada a alguns dados técnicos que se tornem mais assertiva a proposta de alteração da lei. Existe, e a gente debateu muito isso quando nós tivemos aqueles altos incêndios no Pantanal no ano de 2020, que uma boa parte disso se referiria a nossa lei estar desatualizada, de ela não trazer mecanismos para permitir o desenvolvimento sustentável do Pantanal. Então, evidentemente, existe a necessidade dessa alteração, dessa modernização, de trazer esses mecanismos, mas eles precisam dessa conclusão dos estudos que a Embrapa Pantanal já está fazendo nesse convênio da Assembleia, a SEMA e a Embrapa Pantanal. Fez, então, necessário realmente cancelar aquela aprovação para que haja um fôlego maior para que se estude mais e que se tenha algo mais assertivo a respeito dessa possível mudança.
Exatamente, eu acho que toda alteração que envolve aspecto ambiental, ela necessariamente precisa estar calçada em estudos técnicos, principalmente quando a gente trata de um bioma sensível, como o Pantanal, que é uma grande área úmida, o bioma mais protegido do Brasil. Então, acredito que foi acertada a retirada dessa aprovação nesse momento, até que a gente aguarde os estudos da Embrapa Pantanal. Argumento aí do Avalone, do próprio Marcos Russo, que é o presidente da Assembleia, o Avalone, presidente da comissão, é que precisa realmente instigar ali no Pantanal ali uma fonte de economia, de geração de emprego e renda que possa ser, possa alavancar, não é, aquela região que há muitas e muitas décadas tem patinado, tem vivido ou monocultura ou só da pecuária, enfim. Aí agora o argumento é esse, só que sem o estudo fica complicado. Daí a explicação aqui da secretária. É a Embrapa, né, que é responsável por fazer esse estudo. Sim, a empresa que tem maior arcabouço de informações conseguidas ao longo de estudos dos últimos 30 anos, nesse caso é a Embrapa Pantanal. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui, eu particularmente aprendo muito com a presença da senhora e hoje não será diferente das outras vezes. Eu tenho aqui praticamente 3 temas que eu gostaria de ouvi-la a respeito. E o primeiro deles, vamos lá para 2012. Lá, na primeira semana de junho de 2012, no município de Barra do Garças, ocorreram comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Na oportunidade, a senhora esteve presente lá em Barra do Garças, na primeira, se não me falha a memória, no dia 5 de junho de 2012, onde a senhora fez uma palestra, cujo tema era o licenciamento ambiental como instrumento da política nacional do meio ambiente e sua descentralização. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas a fazer à senhora. Se a senhora me permitir, eu vou fazer uma de cada vez, para ficar melhor, porque eu aprendo muito com a senhora e não será diferente hoje. A primeira delas é o seguinte: hoje, quase 10 anos depois desse evento, o que significou a descentralização? Em 2012, a Maura Nazarete era o que na ordem do dia? Ela era secretária adjunta. Adjunta. Quem que era o secretário na época? Era o... Você não lembra? Vicente Falcão. Não lembro. Não lembro também. Mas era a secretária Mas adjunta. Ela era adjunta há 10 anos atrás, direto do túnel do tempo do Lorenberg. Ainda bem que o professor Lorenberg falou de 2012. Eu achei que ele ia um pouquinho mais para trás. Não, mas calma, o programa está começando só, minha cara. Calma. Professor, eu acho que hoje nós chegamos ali quase 10 anos depois dessa palestra, com algumas dificuldades ainda idênticas àquelas que motivaram essa palestra em 2012. Qual era o objetivo naquela ocasião? É de fomentar nos municípios matogrossenses que eles pudessem assumir a competência que é originária de uma lei complementar federal, a Lei Complementar 140, que ela é de 8 de dezembro de 2011, um pouquinho antes, mas era mostrar para os municípios que uma lei federal garantiu a eles uma competência originária, que eles também eram competentes para licenciar e fiscalizar em aspecto ambiental, e eles precisavam começar a se engajar nessa política. O estado de Mato Grosso era diferenciado, mesmo antes da lei complementar em 2011, nós já tínhamos desde 2008 um projeto de descentralização com os municípios, mas poucos municípios tinham aderido ainda. Lucas do Rio Verde, Sorriso, Cuiabá eram municípios que estavam engajados naquela ocasião. Mas isso era uma parcela muito pequena dos nossos municípios. De 2011 e 2012 especificamente para cá, nós evoluímos bastante, mas não ainda o necessário para que os 141 municípios do estado de Mato Grosso tenham condições de licenciar aquelas atividades que são locais, consideradas pela norma como impacto local, algo que o município tem condições de analisar, de aprovar e de tratar conforme a sua especificidade na lei de uso e ocupação do solo, na sua normativa municipal.
Em 2019, quando iniciamos a gestão, nós demos uma nova roupagem a esse projeto de descentralização. Para se ter uma ideia, nós fizemos, logo depois de 2012, um projeto no Fundo Amazônia para ajudar as secretarias a construírem as suas sedes para que elas pudessem ter condições. Agora, em 2021, nós aprovamos no Conselho Estadual de Meio Ambiente uma nova resolução que traz uma série de novas atividades para os municípios se licenciarem, para que isso possa permitir que eles tenham uma equipe, que o custeio dessa equipe possa ser feita com as taxas do licenciamento ambiental. Mas isso não é só uma problemática do estado de Mato Grosso. Você vai me perguntar, professor, por que isso é difícil? Porque os municípios de Mato Grosso são pequenos, nem todos os municípios conseguem ter demanda suficiente para estruturar uma secretaria. Nós temos trabalhado para apoiar com estrutura de secretarias, com o apoio de cursos, capacitação. Nós temos trimestralmente cursos de capacitação para os municípios para que eles aprendam a licenciar. Todos os nossos modelos são conferidos. A ideia lá é a mesma que nós continuamos hoje, que é ajudar os municípios a descentralizar. Nós temos em torno de 46 municípios, é o último dado, que hoje já licenciam. Na época não passávamos de 10. Secretária, a segunda questão, a senhora falou e o título da palestra é exatamente isso, o licenciamento ambiental como instrumento da política nacional do meio ambiente. E aí vem a minha pergunta, que na verdade é uma provocação, sempre no bom sentido. Em que momento o licenciamento agride o meio ambiente e quando o licenciamento, deixa de ser política do meio ambiente? Bom, professor, eu sou uma entusiasta do licenciamento como instrumento preventivo. Então, na minha opinião, o licenciamento não agride o meio ambiente, porque ele é um instrumento preventivo que tem como objetivos principais mitigar atividades que causam impacto ao meio ambiente. Então, algumas pessoas esperam que o licenciamento vai evitar impacto ao meio ambiente. Licenciamento não evita impacto, ele mitiga impacto. Ele estabelece medidas de controle para que aquela atividade cause o mínimo de impacto possível no meio ambiente. Mas impacto é alterar um ambiente que é natural para uma outra forma de utilização daquele recurso. Então, eu entendo que o licenciamento ele não agride o meio ambiente. Ele pode, muitas vezes, ser entendido como atrapalhador de desenvolvimento, porque ora demora demais, ora cria obstáculo demais. E algumas pessoas esperam que o licenciamento vai evitar todo e qualquer impacto. E em alguns aspectos existem questionamentos acerca da assertividade daquele licenciamento, se ele deveria ou não ter sido emitido. Como já tivemos ao longo da história vários questionamentos judiciais, quando uma licença é emitida, não concordo com aquela licença porque entendo que ela não é adequada, mas a discussão não é agressão ao meio ambiente, é se aquele impacto ele é aceitável ou não para aquela atividade, os benefícios que aquela atividade vai trazer. Então, assim, essa é a minha visão acerca do licenciamento ambiental. E o licenciamento é um dos instrumentos mais importantes da política ambiental, focada no uso racional dos recursos ambientais. Então, ele sempre vai ser, a meu ver, um instrumento importante de prevenção. As maiores críticas que a gente tem nas discussões de algumas atividades é quando a atividade é ilegal, sem o licenciamento, porque a gente não tem controle. Eu entendo que fortalecer o licenciamento é fortalecer os instrumentos de controle que vão nos permitir ali na frente mudar uma forma ou outra de aprovar um licenciamento ou de utilização de um recurso natural. Mas se a atividade, tem a terceira pergunta dele, mas se a atividade é ilegal... Não tem licença. Não tem licença. Exatamente. Mas muitos dos questionamentos que nos fazem é quando a atividade é ilegal. E há aquela associação talvez equivocada de que isso tenha ligação com o licenciamento. Lorenberg, a terceira. A terceira, de 2012 até hoje, a senhora poderia citar e comentar um ponto de destaque e um ponto negativo na luta pela preservação do meio ambiente no estado de Mato Grosso? Nos últimos 10 anos. Isso. Um de destaque, um que ajudou a alavancar e combater, e o outro negativo. Nossa, professora, assim de pronto, o positivo é muito fácil que eu lhe faça esse destaque, né? Eu acho que o estado de Mato Grosso, nos últimos 10 anos, talvez um pouquinho mais, mas ele se mostrou um estado capaz de produzir e conservar.
Tá? E falo isso por quê? Porque nós somos um estado do agro, um estado que está iniciando a verticalização da sua economia, e ainda assim ele tem aparecido no cenário nacional como um dos estados protagonistas de políticas públicas voltadas à conservação, né? A utilização adequada. Exemplo disso, nós fomos precursores e protagonistas do CAR a nível nacional. O CAR é um instrumento estadual, falei aqui até numa entrevista anterior, ele se projetou para um mecanismo nacional e o estado de Mato Grosso hoje é o estado da federação com a melhor performance de regularização ambiental do começo ao fim no país. A média nacional é de 4%, nós já estamos com 41% do CAR analisado. O ponto negativo, não sei necessariamente se isso vai ser da política em si, né? Mas o que eu acho muito negativo, a forma como é exposto em cenários nacionais e internacionais, os problemas que nós temos com a gestão ambiental. Problemas como é o caso do fogo que nós passamos em 2020, que excede a gestão, problemas de dados divulgados de desmatamento e de queimada que não refletem, não separam o que é lícito do que é ilícito. Então, eu acho que nós acabamos tendo uma punição na perspectiva da evolução do estado de Mato Grosso por ausência de previsão na política nacional de que devemos separar o que é ilegal do ilegal. E aí eu falo especificamente do desmatamento. Já passou da hora. Toda pessoa, todo cidadão, quando vê um dado de desmatamento, ele quer saber se aquele desmatamento é lícito ou ilícito. E até hoje, a nível nacional, a gente não tem uma separação do que é desmate lícito e ilícito em todo dado que é divulgado. Eu acho que já passou da hora. Ok, essa Maura, tem um outro, eu vou citar aqui, eu vou dar um pitaco aqui, um outro ponto negativo que eu acho que não a gestão do atual governador Mauro Mendes, mas de governos passados também, o negócio de não ter uma fiscalização eficiente em cima das pequenas centrais PCHs, hidrelétricas, né? Porque assim, a gente percebe os danos que vêm sendo causados, é evidente que eu não quero generalizar, mas eu acho que se houvesse uma fiscalização mais homem a homem ali, compreende? Para tentar evitar esses impactos, aí eu acho que teríamos aí uma agressão menor no nosso meio ambiente. E não sei como é que está isso sendo trabalhado na sua gestão, secretária Maureen, mas e aí há os defensores ferrenhos, políticos, defendendo de forma ferrenha aí, que isso evidentemente que fomenta a economia, mas aí o meio ambiente, o que você tem em 40 segundos para dizer sobre isso aí, que eu tenho que ir para o intervalo comercial? Bom, Paulo, eu acho que há um pouco de desinformação em relação a PCHs ou empreendimentos hidrelétricos como um todo, né? Nós temos focado hoje na Secretaria, não só na fiscalização, como no monitoramento desses empreendimentos para ver efetivamente quais impactos eles têm causado. A gente tem históricos de vários empreendimentos que têm problemas, que tiveram problemas na sua implantação ou problemas na sua operação, mas ele não reflete o todo. E nós tivemos também uma evolução no conhecimento de como implantar um empreendimento hidrelétrico, coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha. Então eu acho que ao longo do tempo se aprimorou o conhecimento e hoje nós temos condições de gerar dados diferentes. Não gosto de marginalizar nenhum tipo de segmento e também não defender a ferro e fogo. Então o que eu acredito? Existem problemas em empreendimentos hidrelétricos, como existem em outros, mas hoje a gestão do Estado foca em mitigar esses impactos, de alguma forma alterar a operação deles para que possa haver conservação e principalmente monitorar aqueles que estão implantados para a gente minimizar o impacto. A senhora está dizendo que há desinformação quando se afirma que há problemas nas centrais das PCHs. Em todas, eu entendo que sim. Há também, porque às vezes... a gente noticia isso, né? Vou lhe dar um exemplo. Com muita frequência. Essa semana aconteceu um problema no próximo ao rio Jauru e a primeira informação que veio foi que aquilo estava sendo causado por um empreendimento, uma PCH que estaria instalada no rio Jauru, que existem várias. E se mencionou inclusive um barramento que poderia ter rompido. Nenhuma PCH no rio Bauru tem barramento, elas são a fio d'água. E foi, na verdade, um barramento de uma propriedade particular que rompeu, que nem licença tinha. Entendeu? Então a fiscalização acontece. A fiscalização, óbvio, a gente sempre pode melhorar, mas há sim.
Perfeito, tá aí, portanto, esse então, na avaliação da secretária, não é um ponto negativo. O ponto negativo é esse que ela falou aí, que é a exposição nacional e internacional de algumas coisas que acontecem no nosso meio ambiente aqui e de forma até desproporcional daquilo que condiz com a realidade, não é? Enfim, a opinião está apenas começando, vamos para o primeiro intervalo comercial e a gente volta já já com mais Maureen Lazzaretti ao vivo aqui para você. Pois bem, a gente retoma aqui a entrevista nesta noite aqui com a secretária de Estado de Meio Ambiente, a Maureen Lazzaretti. E antes, então, a gente vai destacar o que há de mais importante nesse momento no site www.gazetadigital.com.br. Então, rapaz, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs de Mato Grosso, voltou a crescer ao longo do fim de semana, variando aí de 77% para 81%. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Saúde notificou 55 mortes pelo vírus. Conforme o boletim que foi divulgado pela pasta nesta segunda-feira, dia 7, Mato Grosso passou a contabilizar 656.139 contágios, dos quais em 611.839 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 14.444 não resistiram às complicações do vírus. Ainda de acordo com a atualização, Mato Grosso tem 232 pessoas internadas em UTIs e outras 175 em leitos de enfermarias. Além disso, há também 28.782 mato-grossenses em isolamento domiciliar por conta do contágio pelo vírus. Política agora, lideranças do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, em Mato Grosso, já estão se movimentando para indicar aí um novo nome para substituir o secretário Silvano Amaral, do MDB, na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, a SEAF. O gestor irá deixar o comando do órgão para se dedicar à sua candidatura a deputado estadual. Atualmente, a SEAF é a única pasta comandada pelo partido do deputado federal Carlos Bezerra, na gestão Mauro Mendes, do Democratas. A legenda não abre mão do espaço, vira e mexe, tem buscado ampliar a participação da sigla no Executivo Estadual. Apesar das articulações serem sempre políticas, o grupo terá que seguir o protocolo e indicar algum, aspas, nome técnico, principal exigência aí do chefe do Paiaguás, que atende pelo nome de Mauro Mendes. O Mauro Mendes não abre mão dessa questão aí de que seja um nome técnico, pode ser do MDB, mas tem que ter essa capacidade, essa competência técnica aí. Lorenberg, você arrisca algum? Dentro do MDB não arrisco, não. Nenhum nome? Não, dentro do MDB não. A não ser porque você... Veja, o governo, de uma forma geral, qualquer administração pública tem que estar sustentada por duas colunas basilares. A primeira, a política. Não significa, por exemplo, que deva encontrar alguém na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal e tirar de lá e trazer para o governo. Não é isso, não. Política, visão política. É aquela pessoa que vê, por exemplo, eu quero fazer uma nova via na avenida do CPA. Essa avenida do CPA, aí veio a questão política. Qual é o universo de atendimento que vai alcançar, o resultado que vai alcançar? É isso que chamam de política. Não é a pessoa que está afiliada ao partido A, B ou C. Isso não tem nada a ver. E a outra, a questão técnica. Eu não vejo dentro do MDB um técnico à altura para assumir essa secretaria. E nem político. Eu estou aqui matutando, tentando achar algum nome, mas também não acho, não estou vendo ninguém assim que... E é uma pasta importantíssima essa da agricultura familiar, viu? Muito importante mesmo. Precisa de ter esse olhar carinhoso e eficiente do governo, porque são pessoas que realmente precisam de políticas públicas
nesse momento, especialmente nesse momento. Ô, secretária Maureen Lazzaretti, o telespectador aqui do Opinião, quando viu a senhora aqui, já começou a perguntar aqui. Vamos embora ver. Tem uma pergunta que chegou aqui. Boa noite, secretária. No início de janeiro, o Ministério do Turismo determinou que Mato Grosso e outros estados realizassem aí um levantamento dos destinos, não é, turísticos que pudessem apresentar riscos de eventos geológicos, não é? O objetivo era evitar tragédias como aquele do Capitólio, lá em Minas. A Secretaria Adjunta de Turismo de Mato Grosso afirma que já fez aí um levantamento. Contudo, eu gostaria de saber como a Secretaria de Meio Ambiente está acompanhando isso. O Alan Mesquita, que está perguntando, repórter lá do Gazeta Digital, meu amigo Alan Mesquita, um abração aí, obrigado pela participação. Bom, boa noite, Alan. A Secretaria fez uma série de vistorias, né? Aqui no município de Chapada, nós já temos alguns pontos que historicamente são vistoriados em épocas de chuva, como é o caso de algumas cachoeiras em unidades de conservação, que normalmente são visitadas. Existem restrições de usos nesses espaços e nós trabalhamos com a Secretaria de Turismo para subsidiar com relatórios técnicos para que eles possam informar onde há esses riscos. De um modo geral, onde as estruturas são semelhantes, aqui no estado de Mato Grosso, Chapada dos Guimarães tem essas estruturas, nós temos ali o Portão do Inferno, outras regiões na Chapada que tiveram a fiscalização da Secretaria, juntamente com a Secretaria de Turismo, para prestar essa informação ao cidadão. Quando o domínio é do Estado, como nas unidades de conservação estaduais, nós mesmos impedimos, né, damos aquele aviso de que a visitação está proibida. E quando não é a nossa atividade, a Secretaria de Turismo faz isso em conjunto com os particulares e com os cidadãos. O professor Lorenberg, agora há pouco, no outro bloco, no primeiro bloco, ele fez um negócio aí, foi lá em 2012, falou da questão de licenciamento e descentralização, e me ocorreu o seguinte, o problema de licenciamento, o principal problema deles, alegado, foi a questão do tempo, não é? Era muito burocrático, esperava-se muito. Eu queria que a senhora fizesse argumentasse a respeito, por que argumentasse e não respondesse, até porque eu não fiz uma pergunta. Porque a gente tem aqui alguns dados, eu queria que a senhora comentasse esses dados. Se estiver no ponto aí, Boca e Caroline, coloca aqui um gráfico sobre licenciamento que a gente tem, que parece que a Secretaria de Meio Ambiente está alegando que houve redução. É isso mesmo, secretário? O que é isso aí que nós temos mostrando? Acho que a gente pode passar um pouquinho. Passa um pouquinho aí, Boca. Tem um gráfico, parece que... Isso. O que é isso aí? Que dados são esses? Bom, é muito importante a sua pergunta, porque acho que em 90% das entrevistas que eram feitas e dos atendimentos aos usuários, uma reclamação que era posta é o tempo que a SEMA demorava para analisar e para emitir uma licença. No início da gestão do governador Mauro Mendes, o que ele pediu é que o órgão fosse eficiente, que fizesse o seu trabalho no tempo legal, no menor tempo possível, e nos deu a missão de trazer para o licenciamento ferramentas tecnológicas que pudessem auxiliar o cidadão na informação e auxiliar o órgão na redução do tempo. O que esse gráfico mostra? O nosso licenciamento convencional, que é aqueles que todos conhecem, de LP, LO, nós recebemos a gestão com uma média de 230 dias de tempo de SEMA. Isso não é o tempo total, é o tempo do órgão. Em dezembro de 2021, nosso prazo já está em 100 dias, ou seja, uma redução de 56% no tempo médio de análise, o que significa 45% abaixo do prazo legal, que é o prazo de 180 dias, está nas normas federais. Se puder avançar um pouquinho, eu queria falar de um outro instrumento. Esse é o licenciamento normal, que todo mundo conhecia. O Estado de Mato Grosso, final de 2020, implementou a LAC, que é um licenciamento ambiental por adesão e compromisso, totalmente digital, em que você presta as informações para o órgão no sistema digital, nós fazemos a conferência, é assinado um termo de compromisso e a licença sai já com condicionantes específicas de cumprimento. Para 103 atividades de menor potencial poluidor, que eram lá 230 dias em 2018, que em 2020 era 110,
Hoje, em dezembro de 2021, o prazo de médio da SEMA era de 1 dia. Quando a gente olha o tempo durante o ano, era de 8 dias. É maior que o tempo do empreendedor para responder possíveis complementações. O tempo do empreendedor em dezembro de 2021, quando o prazo da SEMA era 1 dia, estava em 5,6 dias. E no ano, o tempo da SEMA é 8 e do empreendedor quase 10 dias. O que significa isso? Significa que nós trouxemos para o licenciamento mecanismos de tecnologia, a informação, a tecnologia a favor do cidadão e do órgão ambiental. Todas essas licenças foram monitoradas, foram mais de 952 licenças emitidas, todos os dados disponíveis no computador para que a gente possa fazer o monitoramento. Com isso a gente ganhou eficiência do órgão ambiental e também trouxe para o cidadão um tempo de resposta adequado. Esse licenciamento por adesão aí, essa licença por adesão, ela não traz riscos de... Porque quando ela facilita, ela não está deixando muito frágil o sistema? Não, por quê? Nesse caso, a SEMA faz a conferência, é exigido o responsável técnico, o projeto técnico, a informação da localização é georreferenciada, então nós monitoramos, nós visualizamos onde ele está. Nessa licença não entra desmatamento, não entra atividades próximas de unidade de conservação de terras indígenas, são só atividades de baixo potencial essas poluidor. Aí, por exemplo, são as principais. E em áreas, essas foram que nós emitimos, mas em áreas já consolidadas. A LAC não se aplica para áreas que tenham que ser desmatadas ou que estejam próximas de áreas protegidas. Todo um critério, né? Exatamente. É diferente de outras LACs que já houveram tentativas em outros estados. E esses gráficos aí? E aqui é o número da nossa produtividade para entender como a Secretaria evoluiu. Em 2018 foram um pouco mais de 6 mil licenças emitidas e nós fechamos o ano de 2021 com quase 10 mil processos de licenciamento finalizados no âmbito da Secretaria, mostrando que é possível ser mais eficiente e com isso a gente também controla melhor o meio ambiente. Se eu estiver lá em Sorriso, lá em Sinop, e tiver necessidade de buscar esse tipo de serviço aí, a descentralização, aliás, a descentralização me atenderá? Sem dúvida. Primeiro que até março desse ano, todos os nossos licenciamentos serão digitais. Então, de qualquer lugar do estado, você poderá. Hoje nós já temos todo o licenciamento florestal, a LAC e a outorga de recursos hídricos implantada agora em final de 2021, totalmente digital. De qualquer lugar ele pode acessar e fazer o seu pedido. O processo físico que ainda existe de licenciamento para empreendimentos, nós temos 9 regionais espalhadas pelo estado, então o protocolo pode ser feito em qualquer uma delas. E é seguro? Sim, é seguro, é o mesmo sistema da Secretaria. Lorenberg, por favor. Secretária, não vou fugir tanto desses gráficos todos, porque tem um projeto de lei complementar, número 58 de 2020. É sobre esse projeto que eu gostaria de... Na verdade, não é sobre o projeto especificamente. É uma manifestação, é um documento encaminhado no dia 28 de janeiro deste ano, porque esse projeto foi aprovado na Assembleia e está nas mãos do governador para sancionar, ou se já sancionou. O Fórum Mato Grossense do Meio Ambiente e Desenvolvimento, o chamado FORMAD, e o Observatório Socioambiental de Mato Grosso, Observa-MT, enviaram um documento ao governador e a senhora recebeu uma cópia deste documento. E aí eu destaquei 2 pontos, vou separar os 2 pontos que eu destaquei, que eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora. Entre aspas, está lá no documento, entre aspas, o projeto de lei complementar, esse que eu acabei de referir o número 58 de 2020, o projeto de lei complementar em questão trata de uma alteração da lei complementar número 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente para permitir, e aí a minha provocação, para permitir não só a exploração da reserva legal para a extração do minério, mas também será a sua realocação dentro ou extrapropriedade.
Isso é um trecho que eu destaquei do documento que a senhora recebeu. E eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito. Professor, o que eu conheço bem o projeto, nós já fizemos a manifestação por parte da Secretaria e o governador já sancionou. O projeto, a lei já está publicada. Porque ele recebeu no dia 11 de janeiro, né? Eu acho que sim, no começo do mês. E eu acho que a questão é bastante técnica, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, né? O minério, ele tem um aspecto que é diferente de vegetação. Ele tem uma coisa que nós chamamos de rigidez locacional. Então, onde ele está, eu não consigo alterar, certo? Então, eu não posso trocar o calcário de lugar, eu não posso escolher onde eu vou minerar o ferro, e assim como qualquer outro minério. A reserva legal é instituída como um instrumento que prevê a manutenção de um percentual mínimo de vegetação, dependendo do bioma e da localização do país, e que eu tenho condições de realocar e cumprir a mesma função para a qual ela foi criada na norma. Lembrando que o Brasil é um dos únicos países do mundo que possui reserva legal. Então, o que acontece é que nós temos aqui um projeto de lei que, na verdade, é uma reprodução de outros projetos de leis, de pelo menos outros 3 estados da federação que já aplicam a possibilidade de você relocar a reserva legal para permitir a exploração de um bem natural que eu não consigo relocar. Então, eu tenho que escolher. O minério, ele é de utilidade pública, é um bem de interesse da União, em determinadas situações ele é essencial para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, é que existiu a ideia de promover a alteração na legislação para permitir. Óbvio que existem requisitos que vão precisar ser preenchidos. Exatamente qual deles? Prévia autorização do órgão ambiental, vai ser necessário avaliar o cumprimento da função desta reserva legal, onde ela venha a ser relocada ou compensada, que são situações que ainda vão precisar ser trabalhadas por meio de um regulamento. Ok, tá aí, portanto, a explicação da secretária. A gente vai para mais um breve intervalo comercial e volta. No próximo bloco, no terceiro e último bloco, vamos falar de Piracema, que teve fim. E será que houve apreensão? Qual foi o volume de produto entre aspas, apreendido, não é? A gente volta já após o intervalo comercial. Então, a gente retoma a entrevista com a Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente. Eu falava da Piracema, que teve fim aí para o alívio de muitos pescadores que estavam, né, em polvorosa aí, porque... E eu gostaria de saber, nesse ínterim de proibição, secretária, como foi o trabalho de fiscalização? Houve muita apreensão? Temos algumas imagens também aí. Eu gostaria que, se tiver aí no ponto, Boca, pode colocar, enquanto a nossa secretária responde sobre essa questão da Piracema aí. Qual foi o resultado, enfim, da fiscalização? Bom, Paulo, esse ano nós inovamos, né, na forma de fiscalizar. Só para informar, isso aí é o quê? Isso aí é onde? É no Rio Cuiabá? Onde que é isso aí? É na Baixada Cuiabana. É na Baixada Cuiabana. Essa é uma fiscalização feita com acompanhamento por drone, exatamente para que a gente possa observar como está sendo a prática de pesca no ambiente, se ela está acontecendo e até qual é a movimentação das pessoas que estão nos cursos d'água, nos lagos, em qualquer outro espaço hídrico que a gente venha a monitorar. Então, durante esse período de Piracema foram mais de 500 ações de fiscalizações, mais de 300 autos de inspeção. Nós fizemos mais de 100 apreensões e aí destaca-se 40 embarcações apreendidas, 4 pessoas coercitivamente, nós pegamos em flagrante e aí fizemos uma série de autos de infração, teve veículo apreendido, fiscalizamos também os comércios que precisam ter suas declarações de estoque de peixes nesse período atualizadas para que a gente tenha o controle. Nós apreendemos quase 1 tonelada de pescado, 96 redes, 40 tarrafas, uma série de quase 100 cevas, mais de 810
petrechos de pesca foram apreendidas nessas nossas operações. Todo o nosso efetivo da Secretaria, o Batalhão Ambiental, as nossas 9 regionais espalhadas ao longo do estado, realizaram nesse período todas essas ações de fiscalização. Quanto de pescado mesmo foi apreendido? 914 quilos. Foi uma apreensão relativamente menor. Isso é doado para as instituições, né? Todos os nossos procedimentos que têm apreensão têm o recibo de doação para entidades beneficentes sem fins lucrativos. Então, houve a utilização do drone ali, que é, evidentemente, a tecnologia a serviço, não é, nesse caso, do meio ambiente. Qual o efetivo que a ACEMA tem à disposição, não só dela, mas para fazer todo esse trabalho de fiscalização? Bom, somando o Batalhão Ambiental, que ele também tem várias estruturas ao longo do estado, as nossas 9 diretorias regionais e a estrutura da Superintendência de Fiscalização, são aí em torno de 200 pessoas envolvidas na fiscalização. Com o batalhão, né? Com o Batalhão Ambiental, que é, na verdade, um braço forte junto da Secretaria para todas essas atuações de fiscalização no estado. Lorenberg, por favor. Eu vou sair um pouquinho fora, secretária. Eu estive olhando ainda hoje o Diário Oficial do Estado e encontrei no dia 29 de outubro de 2020 o decreto número 695. Foi até uma edição extra, né, do Diário Oficial. E aí me chamou a atenção o artigo 8º desse decreto. E eu vou ler para a senhora esse trecho e eu gostaria muito de um comentário da senhora, juntamente com 2 perguntas que eu farei. Entre aspas, artigo 8º, estão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar número 592, de 28 de maio de 2017, as atividades e empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, que se enquadrarem nos parâmetros definidos nos anexos 2 e 4 deste decreto. Fecham aspas. E eu tenho 2 perguntas, vou fazer as 2 juntas, secretária, para a senhora ter mais tempo. A primeira delas, a senhora poderia citar ou comentar uma dessas atividades e empreendimentos do qual falava esse artigo 8º? E a segunda questão, comparando os decretos de número 1964, de outubro de 2013, e o de número 138, de junho de 2015, qual é o avanço que especificamente esse decreto nos traz a respeito de Mato Grosso? Excelentes perguntas. Obrigada, professor. Primeiro, eu vou citar alguns exemplos, né? Nos anexos do decreto, esse decreto ele veio para regulamentar a lei de taxas e, ao mesmo tempo, regulamentar também a lei complementar 592. Por quê? Porque a lei de taxas, ela estabelece qual será o valor a ser pago para o serviço ser prestado. E a 592 diz que eu tenho que ter, aí a figura, um anexo às atividades que são passíveis de licenciamento. Então, como eu preciso vincular o tipo de licenciamento com o valor da taxa que será cobrado, esses anexos eles trazem todas as atividades que serão sujeitas a LAC, que é a licença por adesão e compromisso, a licença ambiental simplificada, que é uma licença em fase única, mas que tem análise, que tem parecer, é um pouco mais complexa a análise dela, e o licenciamento convencional, aquele que todo mundo conhece, que são em 3 fases, licença prévia, instalação e operação. Nesses 3 anexos estão todas as atividades que nós licenciamos, desde um armazém de grãos, que é uma das atividades que nós colocamos aqui a LAC, quanto a frigoríficos, indústrias, PCHs, todos os tipos de licenciamento, rodovias, né, ferrovias, enfim, hospitais, todas as atividades passíveis de licenciamento estão nesses 3 anexos, certo? E quais são os avanços que esse decreto trouxe? Primeiro, eu preciso voltar um pouquinho. Em 2021, nós também publicamos, final de 2020, para iniciar a vigência em 2021, a redução das leis de taxas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, sempre foram criticadas porque era uma das taxas mais caras do país. Então, nós reduzimos 100% das taxas do estado de Mato Grosso por meio da lei. E uma das grandes mudanças é que a LAC,
ela tem uma taxa de 3 UPFs, né, o que é uma redução de 80% se eu comparar esses empreendimentos com a taxa anterior. E quem é mais beneficiado com a LAC? O pequeno produtor. A agricultura familiar, aquele empreendimento de pequeno porte, é por isso que a gente diz que tem que compatibilizar com o porte do empreendimento. A mesma coisa a licença ambiental simplificada. Ela tem lá uma redução em torno de 40% a 45% do valor da anterior. Por quê? Porque são atividades entre pequeno e médio porte, mas que não podem estar na LAC porque pode ter desmatamento, porque pode estar no entorno de uma unidade de conservação, então ela tem que ter uma análise diferenciada, um pouco mais apurada. Mas ela não precisa estar lá naquele licenciamento convencional que é para empreendimentos com maior grau de impacto ou potencial poluidor. Então, o que nós acreditamos? Que ela trouxe um benefício para o cidadão, porque ela regulamentou essa redução no valor da taxa e ela também tornou mais eficiente, mais compatível o esforço do órgão com o tipo de procedimento que a gente precisa analisar. Pequenos empreendimentos, potencial poluidor reduzido, tem que ter um rito mais reduzido também de análise, sem perder controle e monitoramento. Eu queria que a senhora falasse agora, eu quero aproveitar esse último bloco para abordar como que se pode ser feito o sistema, os pedidos de outorga. Eu sei que lançou-se agora uma ferramenta digital e que a senhora falasse sobre, parece que é o Siga Hídrico, salvo engano, e o que isso vem a agregar diante dos pedidos de outorga. Maravilha, obrigada. Um dos projetos do governo Mauro Mendes é que a gente tem o governo digital, é sair do papel dessa burocracia que não depõe a favor nem do meio ambiente, nem uma administração pública. Então, dentro desta programação, nós lançamos em dezembro o sistema de outorga de qualquer tipo de uso da água totalmente digital. Não apenas a tramitação das solicitações do cidadão, isso vai desde a autorização para perfuração de um poço tubular, como a outorga nos rios do estado de Mato Grosso, que a gente chama de outorga de captação de água superficial. Todos esses processos hoje são 100% digital, a solicitação pode ser feita de qualquer lugar do estado de Mato Grosso com acesso à internet. E tem um diferencial que é importante atestar. O sistema, ele traz também o cálculo hídrico da disponibilidade hídrica automática. Então, nós temos o monitoramento da disponibilidade hídrica dos nossos rios no estado de Mato Grosso, todos os rios do estado de Mato Grosso, e é feito um cálculo do quanto pode ser usado para garantir a vazão desse curso d'água, a perenização e o uso dessa água por todos aqueles que permeiam esse curso d'água. Para que a gente pudesse lançar o sistema, nós tivemos que parar aquela autorização no processo físico quando é um pedido de uso de água de rios do estado de Mato Grosso. Por isso, é importante, eu quero alertar e agradeço esse espaço, que todos aqueles solicitantes de outorga de água superficial, ou seja, dos rios de Mato Grosso, que não tiveram seu processo finalizado até o início de dezembro, eles precisam pegar aquelas informações e lançar essas informações com aproveitamento de taxa, sem custo adicional, no sistema Siga Hídrico. É importante que essa tarefa tem que ser feita até o dia 15/2 para garantir o que a gente chama de direito da anterioridade, ou seja, que seja respeitada a data do protocolo do processo físico. Porque hoje, se nós estamos disputando por uma disponibilidade hídrica de um curso d'água e o seu protocolo é anterior ao meu, você terá que ser analisado primeiro e eu na sequência. Se sobrar água, né, aquele uso, eu poderei ter a minha outorga concedida. Então, nós queremos alertar a todos os usuários, na página da Secretaria tem lá expresso todos os alertas, que esses usuários possam promover o seu requerimento dentro do nosso sistema até o dia 15/2. Até o dia 15 de fevereiro, então. E tem um suporte hídrico, eu gostaria do Siga Hídrico, e a Lorena até me passou, a assessora de imprensa da SEMA, não teve tempo de a gente subir aqui para o telão, mas eu vou passar aqui o telefone, que na verdade não é telefone, é o WhatsApp, que é o suporte hídrico, para que você tenha conhecimento e fique atento aí com relação a essa data que a Maureen passou aqui, que é 15 de fevereiro. Um dos números aí de WhatsApp do suporte Siga Hídrico é o 98464-7512. Vou repetir para você, esse é um dos WhatsApp.
do suporte Siga Hídrico, 984647512. Aí tem um outro também, se você quiser anotar aí, ó, 984725562. Então, anote aí e fique atento a esse, você que tem interesse, não é? E fique interesse, pois não. Complementando, esse suporte é tanto para dúvidas de como entrar no sistema, alguma dificuldade, como também para fazer todas essas orientações. O suporte é uma forma de facilitar ao cidadão o acesso à informação. Lorenberg. Secretária, tem na verdade, uma provocação e eu gostaria muito de ouvi-la mesmo. Há um processo de resistência de alguns municípios. Eu já ouvi essa resistência, já li a respeito. Em outros estados, Mato Grosso não inventou nada, que é exatamente proibindo as hidrelétricas nos rios. No dia 4 de junho do ano que passou, foi aprovado um projeto de lei pela Câmara de Nortelândia, um projeto do Executivo, foi aprovado, sancionado pelo prefeito, proibindo as hidrelétricas no Rio Santana. Em Cuiabá, se não me falha a memória, também tem um projeto muito semelhante a esse, proibindo hidrelétricas nos rios. Tem também projetos na Assembleia Legislativa, parece-me, se não me falha a memória, do próprio deputado Eduardo Botelho a respeito. Ou seja, há um movimento, ainda que acanhado, secretária, há um movimento de resistência por parte de alguns municípios, impedindo a existência de hidrelétricas. Eu gostaria muito de ouvir a opinião da senhora a respeito disso, que volto a insistir, não é apenas de municípios de Mato Grosso, mas outros estados, São Paulo, Minas Gerais e etc., também têm caminhado nessa direção. Bom, professor, a competência para legislar é lá distribuída pela Constituição. E o que fundamenta essa competência é exatamente porque cada ente ele tem a sua autonomia para definir qual será a sua matriz de desenvolvimento, né? Então, enquanto alguns municípios defendem que uma matriz de exploração hidrelétrica lhe é conveniente ou atende aos interesses daquela população, outros entendem que não. Assim como existem outros movimentos para obstar alguns tipos de indústria, exploração de carvão, né? O que eu entendo? Que a construção de uma norma ela é democrática e nós elegemos, né, os vereadores, os deputados estaduais, os federais, os nossos senadores, exatamente para nos representar. Acho que é legítimo o município que entender que essa não é uma matriz de desenvolvimento que é compatível, é totalmente aceitável que ele possa legislar. A verificação posterior, se isso é lícito ou ilícito, legal ou ilegal, acho que isso faz parte. Assim como acontece com as outras normas. Estados que proíbem uma outra atividade, um outro tipo de exploração. Entendo e compreendo porque podem haver município que não quer a exploração hidrelétrica, mas ele quer uma questão turística que pode ser incompatível com a hidrelétrica. Outro já entende que um reservatório, do ponto de vista do turismo, fomenta o turismo. Então vai muito da percepção da realidade local e eu acho que isso é legítimo e a gente tem que respeitar e entender. Eu tenho que encerrar o programa. Lorenberg, vamos lembrar aqui, eu tenho 1 minuto para lembrar disso e meio segundo para ela responder. Esse projeto do Avalone lá, do minério, como é que foi mesmo isso? Ele teve aqui... não é bem do minério, é que haveria a reposição. Reposição. Eu queria que sua opinião em 40 segundos sobre esse projeto. Você está por dentro desse projeto, né, do deputado Carlos Avalone? Essa foi a pergunta que eu respondi para o professor Lorenberg, que a posição do governo ela foi favorável, tanto que o governador sancionou a lei agora. Pois é, fiquei com uma série de dúvidas sobre isso aí, sobre os impactos disso, né? Então, se o governo sancionou, porque a sua equipe técnica teve... uma posição favorável, assim como a Procuradoria-Geral do Estado. Tá certo. Eu queria continuar falando aqui, tem outros assuntos mais, mas não temos tempo, tem horário de rede para cumprir. Maureen, secretária, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter atendido ao nosso convite mais uma vez. Que seja um ano produtivo para a senhora e para a sua equipe lá na SEMA. Obrigada, Paulo. Obrigada, professora Lorenberg. Eu sempre aprendo muito também. Fico sempre preocupada aqui com as perguntas do professor, se eu vou conseguir respondê-las. É sempre uma grande satisfação. Falar de meio ambiente no estado de Mato Grosso é muito instigador e a gente pode ficar alguns dias falando. Por isso, Paulo e professor, eu sempre estarei
à disposição para vir aqui, para que a gente possa compartilhar com o nosso telespectador as informações que são de relevância para o nosso estado. Verdade, obrigado, sempre bem-vindo aqui, a Maureen Nazarete, secretária de Estado de Meio Ambiente, obrigado Lorena, que é assessora de imprensa, pela força aí também, e obrigado Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista ao vivo aqui outro Mauro, hoje é Maureen, amanhã é Mauro Santos, que é o superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, FIENSE, ao vivo, e também é superintendente do IEL, Instituto Eovaldo Lodge. Às 7h30, Mauro Santos aqui no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.